Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro nosso conteúdo. As barbaridades aí. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. E olha, uma fala do ministro Dias Toffoli que está repercutindo muito. Toffoli afirmou que as decisões de processos da Operação Lava Jato foram corretas, defendeu as decisões que ele vem tomando, anulando, por exemplo, o que se relaciona à Odebrecht, mas afirmou que faz tudo isso com muita tristeza. Toffoli argumentou que as anulações são necessárias para corrigir erros processuais e garantir o devido processo legal, mesmo que isso signifique a libertação de pessoas condenadas. Silvio Navarro, começar contigo nessa. O que achou, Silvio, dessa tentativa de explicação do ministro, dizendo que faz tudo isso, mas muito triste? Brown, olha, eu não gosto muito de adjetivar, mas cabe de tudo aí nessa fala do Dias Toffoli. Isso é assinte, é desrespeitoso, é hipócrita, dá para fazer uma lista gigantesca. E tudo isso olhando para a cara, olhando para os olhos dos pagadores de impostos. O ministro Dias Toffoli é uma espécie de coveiro da Lava Jato. Ele terminou o serviço que o Ricardo Lewandowski começou. Eles pegaram a tal da Operação Spoofing, que eram aquelas conversas entre os procuradores de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, obtidas por meio de hackeamento, fruto de crime, não houve a devida perícia, sequer a devida defesa foi aberta à época. O Supremo toma isso com valor de fato, incorpora isso nos processos da Lava Jato e concede acesso aos advogados milionários, às bancas, para que a árvore inteira esteja envenenada. Olha, tudo que remete à Lava Jato, inclusive operações outras que de alguma forma podem ter cruzado com a Lava Jato, a Zelotes, por exemplo, corria no Distrito Federal, tem a Greenfield, outras operações são todas anuladas por causa da Operação Spoofing. E o Dias Toffoli lá na frente termina de jogar a pá de cal quando ele anula acordos de leniência milionários, confissão de culpa, né? Pedido de clemência de empresas, ele anula tudo, devolve dinheiro para bandido e, vamos lembrar, ele, de alguma forma, é citado em tudo isso. Quando o Marcelo Odebrecht, durante um dos depoimentos, fala em amigo do amigo de meu pai, até o sotaque. Era da Odebrecht que se falava ali, era do Lula e era do Toffoli. Então, o Toffoli, que foi advogado-geral da União, que foi advogado do PT, que é ligado ao Zé Dirceu e que está no Supremo Tribunal Federal sem ter sido aprovado num concurso para juiz. Mas, só para finalizar aqui, ele termina o serviço do Ricardo Lewandowski, principalmente quando da destruição daqueles sistemas que eram operados na Suíça, o Drozes e o MyWebDB, que eram os sistemas onde estavam as planilhas de propina da Odebrecht. Até doleiro tinha acesso a essa operação, a essas planilhas, e foi onde o Brasil conheceu aqueles apelidos famosos de alguns políticos, não só do PT, não, mas de todos os satélites desse maior esquema de corrupção já armado na República Brasileira. Então, o Toffoli dizer que fica muito triste porque entende que houve algum erro de conduta dos investigadores ou do então juiz da Lava Jato, mas e quem roubou? Como é que fica nessa história? Eu acho que esse revisionismo não faz bem para o Brasil e o Dias Toffoli seguramente ele é um cumpridor de ordens ali. Ele é um funcionário do PT de toga. Você, Fabi? Olha, esse deboche, essa chacota, né, esse tom, deveria ter realmente estampado, né? Não use esse tom comigo, porque é assim que continua a justiça brasileira. Ele fala lá, em outras coisas, que ele fala, eu não apreciei, eu não dei todos os pedidos, eu neguei alguns.
Deve ser muito triste, deve ser muito chato. Tem investigações, condenações, prisões de amigos, né, Toffoli? Ai, que tristeza. Nossa, como é triste anular tudo isso. Anulou com base no quê? Com base no poder que o próprio Supremo se coloca diante de si, né? Não tem nem mais o que falar. E o que o Silvio colocou é verdade. Ele é um menino de recado. Ele é um menino que faz a coisa. A gente precisa lembrar que outro processo que incomoda muita gente, assim como a morte da Lava Jato, é também a instauração daqueles inquéritos. Foi feito por quem? Portaria do senhor Toffoli, que nomeou o senhor Alexandre de Moraes. Então, quando precisa fazer essas coisas, assim, desse jeito, é o Toffoli. E aí, né, como bom ex-advogado do PT, ele tem nessa comoção muito artificial de falar, ai, que tristeza, meus amigos agora, né, vai ser muito triste comer lagosta na casa dos meus amigos, vai ser muito triste eu ter que viajar para a Itália para fazer palestrinha, né, muito triste, ah, que tristeza que tá a sua, né, Toffoli. Fala, Salles. Eu acho que a constatação de que o Poder Judiciário brasileiro hoje é um dos grandes geradores de escândalos para quem se fica indignado não é um exagero. Veja, hoje no jornal, não sei se hoje ou ontem, tem uma notícia de que um desembargador convidou não sei quantos colegas do Tribunal de Justiça de São Paulo para ir para um evento, né, um hotel, um evento, parece, pagos por uma entidade que promove assuntos jurídicos, a conciliação jurídica, cujos associados e patrocinadores são empresas que têm causas justamente com esses juízes que foram convidados para comparecer no evento. Quer dizer, perdeu-se completamente o pudor. Eu me lembro quando eu era estagiário de Direito, eu era aluno lá atrás, nos anos 90, até alguns amigos meus cujos pais eram juízes, desembargadores e tudo, você não via magistrado brasileiro em evento social nenhum. O juiz no interior, numa comarca do interior, é aquele cara era aquele cara recatado, que não ia nas festas da cidade, que não ia a jantares na casa do prefeito, não ia em nada. Os desembargadores também não frequentavam nada, praticamente não iam a clubes. Por quê? Justamente para você manter, né, a sua distância de eventuais partes em processo. Hoje em dia, isso inverteu completamente. Você pega evento, e é engraçado que é tudo no exterior, né? É tudo no exterior. Vai discutir Brasil em Nova York, vai discutir Brasil em Londres, vai discutir Brasil em Roma, vai discutir Brasil não sei aonde. Aí senta julgadores com julgados, né? Com partes. Quer dizer, isso é um absurdo que não tem tamanho. Não é possível que a sociedade brasileira não enxergue isso e não fique indignado com esse tipo de coisa. Então, essa atitude de revisionismo da Lava Jato, ela é talvez a mais grave, mas é uma dentre outras manifestações de desconformidade com o próprio papel, né, da atividade judicante, da magistratura. Você ter um sistema judicial e jurídico tão engajado, tão comprometido, tão comercializado no sentido de envolvido em atividades de patrocinadores, de viagens, de hotéis. Você pega, essa semana eu vi lá a viagem do Lead Londres, eu acho o Lead Lisboa, um desses aí qualquer. Pô, é só assim, Four Seasons de não sei aonde, aí tem a companhia aérea, todo mundo de primeira classe, aí não sei o que lá. Isso é um escárnio, desculpa. Aqui tem até, eu não sou fã do Fachin, enfim, obviamente, razões óbvias, acho que nenhum de nós aqui do ponto de vista ideológico, mas ele pelo menos é um ministro que não vai a nada, ponto. Nada. É convidado, etc, etc, não vai a nada. Nada. Não dá palestra em local remunerado, não viaja nesses encontros internacionais, não faz não sei o quê. Por quê? Porque, do contrário, você está, de certa forma, criando um ambiente para que esse tipo de decisão absurda aconteça. Então, assim, isso reflete, agora dando um passo atrás, isso reflete um problema moral
não só do judiciário e do meio jurídico, isso é um problema moral da sociedade brasileira. Né? Eu já disse isso aqui. Em países sérios, né, os caras são pegos fazendo mutreta, banqueiro, dono de corretora de valores, né, dono de seguradora, né, o Zedemar Cid Ferreira da vida e tal. O cara é expulso de todos os clubes. O cara é expulso do condomínio onde ele mora. Os filhos do cara têm que mudar de escola de vergonha. Aqui no Brasil não acontece nada. Aqui o cara é pego fazendo um monte de mutreta e segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Isso é um absurdo que não tem tamanho. E, portanto, quando a gente bate aqui no centrão corrupto, quando a gente bate aqui em alianças indevidas, quando a gente bate aqui com companhias indevidas, é justamente por isso que, olha, eu não entrei na vida pública para andar de mão dada com vagabundo. Então, eu acho que é isso um pouco, esse choque, essa postura, a sociedade brasileira precisa ter. Tem mais de uma dívida? Do judiciário, antes de passar para o Consta, deixa eu só mostrar aqui uma imagem que tivemos ontem à noite em Brasília, no jogo da seleção brasileira. O Brasil jogou lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e quem estava nas arquibancadas eram ministros do Supremo Tribunal Federal e o deputado Nicolas Ferreira. Aí pode colocar, Cláudio, por favor, os prints aí do Nicolas, as postagens que fez o Nicolas, ele falando, olha aí o juiz, deixa eu abrir aqui no celular, que na tela eu não consigo ler nada do que está escrito. Deixa eu abrir aqui no celular. Mas ele ironizando ali o juiz do jogo, né, e na sequência ele faz um segundo post. Pode passar já, Cláudio. Agora faz mais sentido o post anterior. Eliminatórias da Copa, ministros do STF assistem a partida em camarote no Mané Garrincha. E aí a foto do camarote lá com Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. É isso, né, Constantino? Os nossos juízes tendo essa recepção. E, por outro lado, o Nicolas foi ovacionado, né? Quando a torcida o reconheceu ali na arquibancada, foi recebido calorosamente. Jorge Messias ali do lado dos ministros do Supremo, né? As instituições estão funcionando perfeitamente no Brasil. Eu senti muita falta, confesso, de uma vaia estrondosa do Mané Garrincha para esses ministros. Eu acho que o efeito espiral do medo já está muito grande, né? Porque se até parlamentares com imunidade, com artigo 53, são alvo de inquérito, qualquer um tem medo ali de puxar uma vaia, todo mundo vai lá e os jagunços do Supremo pegarem meia dúzia de 20 ou 30 ali para servir de bode expiatório e condenar a 14 anos de prisão. Depois pedir à Interpol a extradição, né? Aí esbarra a instituição mais séria. Aí a Interpol vira e fala, não, cadê o crime? Né? Então... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. The New York Times põe STF nos holofotes do mundo e coloca em dúvida a atuação do judiciário brasileiro. O jornal americano chama Alexandre de Moraes de inimigo brasileiro de Elon Musk e questiona se ele está salvando a democracia ou a pericando. O jornal americano The New York Times, em matéria publicada nesta quarta-feira, afirma que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, expandiu seus poderes sob a justificativa de proteger a democracia. No entanto, o artigo levanta questionamentos sobre se o tribunal, ao invés disso, estaria se tornando uma ameaça à própria democracia. O veículo sustenta repetidamente que os excessos cometidos pelo judiciário brasileiro, sem exceção, foram justificados pelo próprio tribunal sobre a alegação de que tudo era para proteger as instituições brasileiras de supostos ataques, muitos deles realizados online. Por causa disso, conforme o jornal, nos últimos 5 anos, a Suprema Corte do país expandiu seu poder para realizar uma campanha em larga escala. O periódico afirma que, para alguns, essa ofensiva ajudou a resgatar a democracia do Brasil, mas para muitos outros, ela transformou o tribunal em uma ameaça à própria democracia. O texto menciona que a escalada judicial resultou em uma série de investigações lideradas por um único juiz, o ministro Alexandre de Moraes, o que é incomum em uma democracia onde prevalece o Estado democrático de direito. O juiz Moraes também assumiu novos poderes para ordenar invasões de domicílios de pessoas que simplesmente criticaram o tribunal online, forçar organizações de notícias a retirar artigos e instruir
instruir agentes fiscais a acessarem investigações sobre outro juiz e até mesmo sobre sua esposa, diz o trecho da publicação. O tribunal também o nomeou como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologia silenciassem centenas de pessoas nas mídias sociais e bloqueou o Twitter do Elon Musk quando a plataforma não estava em conformidade, observa o veículo americano. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!